bem-vindos todas e todos que me seguem, que seguem os vídeos aqui no canal. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito querida do meu lado, a Isabela Tramontina, a Isa, que é uma jovem professora na área de comunicação, de português. Antigamente a gente chamava português, né? E que eu pensei em convidá-la para essa conversa para que ela nos contasse por que uma pessoa tão jovem, com tantas opções pela frente, escolhe a carreira de ser professor. Obrigado, Isabela, de estar aqui com a gente hoje e de trazer esse seu depoimento para o meu canal. Eu agradeço, uma oportunidade linda, fico feliz de conversar com você. A Isabela, ela tem uma trajetória muito interessante. Letras não foi a primeira opção dela em termos de faculdade. Bom, além de ser professora, ela também é uma booktuber. Tem um canal, Livriza, que eu sigo com muito gosto. E a gente vai conversar sobre tudo isso. Mas, Isabela, como é que foi a sua trajetória? Você não entrou primeiro de tudo em letras, né? Não. Eu sabia que de alguma forma eu gostaria de dar aula, né? Quando eu estava no ensino médio, porque a minha referência de professores foi muito boa, inclusive você foi uma das minhas referências. Eu tenho esse orgulho, a Isabela foi minha aluna. Pois é, e aí eu sentia que a sala de aula já me mobilizava de alguma forma. Então, no primeiro momento eu pensei em ir para História, e aí eu fiquei um tempo na graduação de História na USP, só que eu não me cativei muito pela pesquisa acadêmica na área de historiografia, então eu senti que a minha missão ali não estava completa. E aí eu volto então a prestar vestibular, pensei em seguir para artes cênicas, fiz um tempo de teatro, e enquanto isso eu prestei letras na Unicamp. E aí, por ter passado lá, eu acabei cursando a graduação e me encantei completamente, porque em letras eu acho que eu juntei duas grandes paixões, que era o que eu já enxergava na educação com a leitura e a escrita, que são assim as minhas bases de acolhimento no meu dia a dia. E aí eu me formei em letras lá na Unicamp e depois fui fazer uma pós na PUC de São Paulo em História da Arte. E aí, olha que legal! Estamos aqui. E o canal no YouTube você começou quando? Eu comecei em 2015, no meu primeiro ano de letras, numa conversa super informal, indicando um livro para uma amiga. Falou: Isa, já pensou em fazer um canal? Aí eu falei: nossa, nunca tinha cogitado a ideia, e foi uma das melhores coisas, porque eu conheci muita gente e entendi o quanto a leitura pode, de fato, criar uma rede, né? Uma união de pessoas, de ideias, de transformação. Então, tem sido uma experiência maravilhosa. Então você vê que a sua opção pelo magistério veio bastante cedo, né? Sim. Sempre gostei. E você hoje se sente totalmente professora? Não tem como. Não tem nenhum arrependimento pela escolha? Queria que pudesse ser mais fácil a minha conexão com a sala de aula, porque a gente sabe que existem muitos desafios, muitas dificuldades. Mas talvez assim, se fosse menos apaixonante para mim, eu conseguiria me desvincular, tipo, tá bom, eu vou para outra carreira, mas não é uma coisa que faz meu coração bater mais forte, é o que me motiva, é o que me faz continuar estudando, então não tem jeito. Isso é uma coisa muito legal, né? A Isabela poderia ter tido outras carreiras, ela poderia ter escolhido outras coisas, mas o apelo do magistério foi mais forte, né? Muito forte. Que legal, que bom. E o fato de você, né, hoje, ser professor, você está atuando com... Eu sei que você já deu aula até para pessoas mais velhas, em cursinhos e tal, mas você está atuando com crianças mais jovens. Que faixas etárias que você está atuando? Então, uma grande loucura, tem que virar várias chavinhas durante a semana, porque eu dou aula de 11 anos a cursinho, fora os cursos que acontecem com as redes sociais, né? Então, eu comecei um curso de literatura e atualidades. Que, aliás, eu fiz esse curso. Eu fui aluno da Isabela, eu fiz esse curso. Gente, vocês não imaginam o que é ter Postane ali fazendo o curso. Mas, então assim, ali já era um público de pessoas mais velhas e tal. Então, realmente, é de sexto ano a cursinho, fora esse curso que atende a públicos diferentes. E o que os alunos te ensinam? Nossa! O que você acha que você aprende com os alunos? Olha, Postane, assim, eu sempre gostei muito de estudar.
Eu sou apaixonada pelo processo do estudo, eu acho que é uma forma da gente se manter vivo, né? Essa coisa do conhecimento não ser algo dado, finito, completo. Então isso me mobiliza a insistir. E quando eu estou frente a uma sala de aula com seres humanos em formação, acho que o meu maior aprendizado é que eu também sou uma pessoa em formação. Então eu não posso chegar com a prepotência de que eu detenho o saber e que eles são seres passivos que vão meramente receber o que eu tenho para passar. Então, para mim, a sala de aula é, de fato, um lembrete diário de que eu preciso continuar me revisando, me desconstruindo e insistindo. Eu acho que isso é um encantamento mesmo da carreira, né? É lindo. E numa área como essa de comunicação, eu imagino que talvez até mais do que nas áreas exatas, que são um pouco mais duras, um pouco mais fechadas, deve acontecer muito de ter assim, alunos que trazem uma interpretação, uma leitura, um entendimento que te surpreende. Isso acontece muito? Muito, muito. E eu faço questão de ir por essa abordagem, inclusive, né? É muito engraçado, porque como eu dou aula de leitura e de literatura e de redação, acontece muito dos alunos falarem: nossa, mas parece que eu tô na minha terapia, parece que eu tô falando com um psicólogo e tal. Eu falo: gente, mas a dimensão da arte é um pouco desse lugar da gente explorar a nossa sensibilidade. Você ler um livro não é só você compreender a técnica que envolve essa obra, mas é você também ter uma possibilidade de se narrar, de se perceber, e que a arte está te acolhendo para isso. Então, muitas vezes os alunos trazem percepções que o mundo lá fora diz que eles não podem ter, porque eles têm que ter uma resposta correta. Só que nesse processo de formação do ser humano, a gente é uma série de camadinhas que a gente vai descobrindo justamente por esses estímulos. Então acontece muito, e muitas vezes eu me emociono, porque às vezes uma criança de 11 anos, um adolescente de 15 está dizendo uma coisa que eu também estou descobrindo dentro de mim. Então a gente vai junto nesse processo. Que bonito, que legal. E isso alimenta muito o ser professor, né? Isso dá uma energia... Com certeza. Enorme, né? Que legal, Isabela. E, inclusive, você tocou um pouco nisso, às vezes trazem interpretações diferentes. Como é que você lida com essa questão de que às vezes tem um tema muito delicado, que às vezes pode ferir uma crença de uma pessoa, às vezes aparecem questões morais, familiares, religiosas, e como é que você trata isso para que não vire um atrito? Eu vejo que esse é um receio de muitas pessoas, né, que estão dentro da sala de aula, de muitos professores. E, de fato, é um desafio, né, a gente, porque, querendo ou não, não sei se as pessoas dimensionam muito isso, mas, numa manhã você tem 7 aulas, 7 turmas, 40 pessoas em cada sala te esperando, então você está exposto a todo tipo de experiência, reação, sentimentos, crenças, como você mencionou, mas eu sempre me blindo do discurso de que eu sou um ser humano. Então eu percebi ao longo de muitas tentativas e de muitas abordagens que no momento em que eu me humanizo, os alunos se humanizam também. E no momento em que a gente percebe essa troca do tipo, eu também tenho dúvidas, eu também estou compreendendo o mundo em que nós existimos, eu não trago aqui para vocês uma verdade, que legal, mas uma construção, eles desarmam. Porque a gente é ensinado a, na verdade, duvidar do outro e não se conectar com o outro. E quando o professor se coloca nesse lugar, eu sinto que os alunos percebem que eles podem existir com as dúvidas deles também. Então, eu não tenho muito medo de falar sobre esses temas. Aliás, eu acho que eu faço questão de falar sobre eles, porque faz parte da nossa existência no mundo, de fato, né? Então, a gente se colocar nessas questões, trazer diálogo, acho que o diálogo, as pessoas estão muito desacostumadas com essa palavra. O diálogo não é um embate, o diálogo é uma troca. Ninguém sai necessariamente vitorioso, você sai com reflexões, com dúvidas, e se você está assim, você está pensando, então já valeu a pena. Que legal. E a parte do canal, né, o Livriza, não é isso? Sabe que tem uma coisa que me chamou muita atenção, além do canal da Isabela, né, Livriza, eu sigo vários outros canais de literatura.
temos amigas em comum que tem, né? A Daniel Ferraz, a Carla Ligue. E uma coisa que me chamou a atenção, porque eu sou uma pessoa bem mais velha, né? Com uma formação muito acadêmica, no velho modelo de que quem fala é o super especialista. Então, se é para falar de José Saramago, vamos chamar o professor da Unicamp, especialista em Saramago, que tem uma pilha de trabalhos acadêmicos sobre Saramago. E no canal de vocês abriram uma outra porta, né? São pessoas que são amantes de literatura, mas que não são o grande acadêmico. São pessoas mais jovens, tá? E tem muita gente querendo ouvir o que vocês têm a dizer. E isso abre todo um leque de oportunidades, né? Você acha que isso vai ter conexão com o ensino? Qual é o... Com certeza. Como é que você enxerga isso? Com certeza. Eu acho que, claro, o especialista, ele é muito relevante, porque ele se debruçou sobre um estudo, ele tem tempo investido naquilo, então ele vai trazer perspectivas sobre aquela obra que a gente vai estudar e vai aprender. Isso é muito importante. Só que nós, nesses ambientes de troca literária, a gente se coloca ali como leitor, leitora. Então, é um outro lugar, é uma outra expectativa. E em relação à sala de aula, é isso, eu estou lá como professora, no sentido de educar a turma, a formar, de repente, o hábito do diálogo, o momento de falar, o momento de ouvir, rodas de discussão, conceitos que a gente vai desenvolvendo, mas eu também estou lá como leitora. E se eu quero, de alguma forma, convencer aquele aluno de que a leitura é transformadora, ela tem que ser transformadora em mim primeiro. Então, uma coisa que eu reparei é assim, muitas vezes quando eu venho com um livrinho na mão para a sala de aula, os alunos estão atentos, porque eu não estou falando sobre algo que não é real no meu corpo. Eu estou falando sobre algo que de fato me transforma todos os dias. Então, falar sobre leitura é falar sobre a minha identidade. Eu estou ali, claro, como uma pessoa que se formou na licenciatura, mas eu também estou como uma leitora que se emociona com as grandes obras, com um trecho bonito, com esse processo de autoconhecimento. Então, trazer o aluno também para isso faz com que a gente não viva numa torre de marfim, de que só vai se aproximar do livro quem tem uma percepção maravilhosa sobre a literatura. Falando um pouco de matemática, você acha que haveria espaço para um canal de matemática feito por pessoas que talvez não fossem nem professores, mas vamos imaginar um aluno em que ele resolvesse um exercício e falasse do porquê que ele acha difícil, onde que ele teve dificuldades e que isso poderia ser compartilhado? Eu não conheço nenhum canal assim, mas o que você acha? Isso poderia ser algo... Muito legal, porque é isso, a gente, de novo, bater na tecla, né, de humanizar o conhecimento. Por trás do número, por trás da equação, ó, eu tô explorando meu vocabulário aqui. Por trás dessa ferramenta, existe um ser humano ali operando e vivenciando as etapas desse processo. Então, às vezes, quando eu estou estudando um livro, né, mais teórico, existe um corpo que cansa, que teme, que duvida de si próprio, que supera, que amplia as percepções. Então, transferir isso para a matemática também talvez seja uma forma de proximidade. Porque acho que também muita gente se sente incapaz, né? E uma coisa muito clássica feita por um professor, ele pula as etapas da dúvida. Que legal, verdade. Né? Aquilo por que o aluno... Porque essa é uma das coisas complicadas em matemática. Eu apresento a solução pronta. Mas o problema é que o aluno teve uma série de dúvidas, né? Nossa, é verdade. Até assim, te vendo como professor, eu não consigo realizar na minha cabeça o seu momento de dúvida, né? Então isso seria, eu como aluna, pensando, né, no ensino médio, eu viveria um grande momento do tipo, olha só, você também tem dúvidas no processo de estudo dele, né? Claro. Isso é muito legal. Tá, isso, olha, fica uma sugestão para vocês montarem um canal desse tipo. Por que nós estamos falando de matemática, deixa eu te perguntar uma coisa. Você foi aluna você é jovem, faz pouco tempo que você saiu do colegial, do ensino médio, e você foi aluna de matemática, de física, disciplinas que não eram as suas disciplinas prioritárias, as suas disciplinas assim, prediletas. Agora você é professora, tentando construir um espaço de trabalho como professora na área de comunicação.
Se você tivesse que dar, não sei se eu chamo de conselho, um depoimento, ou falar alguma coisa para os professores de exatas, professores de matemática, de física, o que eles poderiam fazer para, estou usando palavras que não são as ideias, melhorar o ensino, facilitar a vida dos alunos? O que você falaria para uma pessoa que já é ou que está começando uma carreira de professor de matemática? Que responsabilidade! Ai, gente, olha quantas batalhas nesse ramo. Olha, Postani, eu acho que assim, né, dentro dessa linguagem que a gente conversou, de humanizar o conhecimento, eu acredito muito no processo da sala de aula em que o aluno cria identidade com o professor. Desde o momento em que o professor entra em sala de aula, o aluno já está simbolizando o professor, né, naquilo que ele quer ser, na admiração, nos sentimentos e tudo mais. E a matemática, querendo ou não, por trazer esse lado mais exato, é mais difícil trazer esse processo. Então, eu lendo uma obra dentro da aula de leitura, eu consigo ativar ali emoções, experiências em comum, e a matemática ela vai trazer quase que um outro idioma, né, para que esse aluno enxergue e ainda consiga se identificar. Eu, pensando como uma aluna que sou de outra área, e eu me coloco como uma aluna até hoje e para sempre, eu acho que uma coisa que eu sinto um pouco de falta é dos professores de exatas se colocarem como seres do nosso mundo, sabe, assim, no sentido de, eu ouço muito assim, mas é que nas aulas de matemática, nas aulas de física, a gente não tem que falar sobre questões sociais, a gente não precisa, a gente não entra nesses embates porque a nossa área é outra e tal. Só que, querendo ou não, essas disciplinas também fazem parte do mundo. Elas também fazem parte da construção de ideias, da construção de posturas. Então, de repente, ensinar mais, né, sobre a história da matemática, curiosidades, mostrar para esse aluno que existe um trajeto de investigação, que aquilo que está sendo posto na lousa não é um resultado distante. Pessoas discutiram, participaram daquela visualização até chegar naquilo. Eu acho que todos os professores precisam se engajar no mundo, sabe? Quem são os matemáticos que a gente estuda? De onde eles vieram? Por que eles não outros? Porque uma sociedade, ao invés de outra, eu sei que a grade curricular é muito apertadinha e que muitas vezes não se faz não por competência, mas por falta de tempo, né? Só que talvez isso até aproximaria os alunos do tipo, eu também posso ser uma pessoa que investiga o mundo. Porque isso daí veio de uma trajetória de alguém que foi questionando, que foi tendo curiosidade. Então, eu acho que isso engajaria talvez as pessoas que se veem mais distantes dessas matérias. Que legal, adorei esse depoimento, Isabela. Obrigada. Bom, nós vamos terminar por aqui, mas para fechar, vou passar a palavra para a Isabela fazer a sua despedida. Mas eu vou contar uma historinha para vocês, que eu não contei para a Isabela que eu ia contar. Para ela também vai ser surpresa. Será que vai vir? Essa criatura foi minha aluna, e ela era uma aluna muito carinhosa. Com frequência, no final do ano, ela nos mandava, professores, um cartão, um bilhete. E um ano eu recebi um cartão, eu guardo com todo carinho, Isabela, em que ela agradecia o ano letivo. E no meio do texto, ela dizia, então, Postani, você sabe, para mim, todos os sistemas são impossíveis. Lembrei disso. Você lembrou desse cartão? Bom, mas super obrigado, e até porque, né, para quem achava todos os sistemas impossíveis... Olha só, né? Onde estamos? Onde estamos, né? Mas eu que agradeço. Eu costumo dizer para os alunos que eu realmente fiz uma graduação e licenciatura, mas o motivo de eu estar com as mãos sujas de giz hoje foi ter professores que me inspiraram num momento em que eu precisava enxergar esperança, precisava enxergar futuro, e você faz com certeza parte desse processo. Então, eu fico muito feliz pela oportunidade dessa conversa e dizer, assim, de modo geral, que a gente vive num país, né, que ser professor é muito desencorajado. Só que o conhecimento demanda coragem e a transformação também. Não é fácil, mas é algo que faz com que a gente entenda o porquê
que a gente tem palavras, afeto e um coração batendo forte. Então vale a pena. Super obrigado. Obrigada, Postani.